Nunca acreditei em histórias de fantasmas. Sempre fui aquele que ria dos filmes de terror, que zombava das lendas urbanas e que desafiava qualquer um a provar que o sobrenatural existia. Mas isso foi antes. Antes daquela noite. Antes de eu descobrir que o medo verdadeiro não vem do que vemos, mas do que sentimos rastejar na escuridão, sem forma, sem rosto, e ainda assim, real. Tudo começou com um convite inesperado. Era tarde quando recebi a mensagem do meu primo, Lucas. Ele sempre foi o tipo de pessoa que buscava aventura, que adorava explorar lugares abandonados e testar seus próprios limites. Mas, dessa vez, havia algo diferente no tom da mensagem. Algo que me fez hesitar antes de responder. Cara, preciso te mostrar um lugar. Você não vai acreditar. Venha agora. Rua do Ferro Velho, número 112. Não vem sozinho. Algo naquelas palavras me causou um arrepio estranho. Lucas adorava pregar peças, mas ele nunca parecia tão urgente. Mesmo assim, tentei ignorar o incômodo que se instalava no fundo da minha mente. Peguei as chaves do carro e dirigi até lá. O lugar era pior do que eu imaginava. Uma rua estreita e sem iluminação levava até um ferro velho antigo, cheio de carros desmontados e peças enferrujadas espalhadas pelo chão. Tudo parecia morto ali, como se o tempo tivesse parado. O único som era o vento, assoviando entre as carcaças retorcidas, fazendo com que elas rangem de maneira quase ameaçadora. Lucas estava me esperando na entrada, iluminado apenas pela fraca luz de um poste distante. Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e nervosismo. Você demorou. Achei que não vinha. Que diabos estamos fazendo aqui, Lucas? Ele sorriu de um jeito estranho, quase tenso. Você não vai acreditar no que tem aqui dentro. Eu não deveria ter entrado. Mas entrei. O cheiro dentro do galpão era pior do que do lado de fora. Uma mistura de ferrugem, umidade e algo mais, algo que me lembrou carne podre. O lugar era enorme, com prateleiras metálicas abarrotadas de peças velhas e corredores estreitos que pareciam nunca terminar. Lucas caminhava à minha frente, segurando a lanterna com firmeza. O feixe de luz tremia levemente em sua mão. O que exatamente estamos procurando aqui? Perguntei, tentando manter o tom despreocupado. Ele não respondeu. Apenas fez sinal para que eu o seguisse até o fundo do galpão. Foi então que eu vi uma porta de aço, escondida atrás de uma pilha de pneus velhos. Ela não combinava com o resto do lugar. Enquanto tudo ao redor estava coberto de poeira e ferrugem, aquela porta era estranhamente nova, como se tivesse sido instalada recentemente. Mas havia algo ainda mais estranho. Não tem fechadura? Observei. Lucas assentiu. Nem maçaneta. Mas se você encostar nela, ela abre sozinha. Minha pele se arrepiou. Você já entrou? Lucas hesitou. Eu ouvi barulhos. Não entrei sozinho. Mas agora que você tá aqui, meu instinto gritava para dar meia volta. Mas havia algo hipnotizante naquela porta. Algo que me fazia querer saber o que havia do outro lado, mesmo que uma parte de mim já soubesse que não deveria descobrir. Aproximei-me e estendi a mão. Assim que meus dedos tocaram o metal frio, a porta se abriu sozinha, revelando uma escuridão densa e um cheiro ainda mais forte de podridão. Tem um porão aí? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Lucas não respondeu. Foi então que ouvimos um som rastejante, úmido, como algo se movendo no chão, se arrastando lentamente. E então, uma respiração. Baixa, irregular, profunda, vinda lá de dentro. A porta começou a se fechar sozinha. Lucas agarrou meu braço. Corre! E nós corremos. Corremos sem olhar para trás. Meus pés escorregavam no chão sujo do galpão, os pulmões queimavam e meu coração parecia querer explodir dentro do peito. Mas eu não parei. Não podia parar. Atrás de nós, ouvimos um estrondo seco, a porta se fechando com força, como se tivesse sido puxada por algo invisível. Lucas tropeçou e quase caiu, mas eu puxei pelo braço e continuamos correndo até sairmos para o lado de fora. O ar frio da noite parecia mais denso, como se carregasse algo além do vento. Algo que nos observava. Paramos perto do carro, tentando recuperar o fôlego. Que merda foi essa? Minha voz saiu tremida. Lucas passou a mão pelo rosto suado. Eu não sei. Mas, eu ouvi alguma coisa antes de você chegar. O quê? Ele olhou para o galpão, como se esperasse que algo saísse de lá. Alguém sussurrando. Meus pelos se arrepiaram. O que dizia? Ele respirou fundo antes de responder. Não olhe.
Um silêncio pesado caiu entre nós. O vento assoviava pelos destroços ao redor, e por um momento, pensei ter ouvido alguma coisa vindo de dentro do galpão. Algo rastejando. Eu deveria ter entrado no carro e ido embora. Mas, em vez disso, fiz a pior coisa possível. Eu olhei. Olhei de volta para a entrada do galpão. E vi, no escuro, entre as sombras, uma silhueta deformada. Alta, magra demais para ser humana. Ela não tinha rosto. Apenas uma pele pálida e esticada onde os olhos e a boca deveriam estar. Mas, de alguma forma, eu sabia que ela estava me vendo. E então, ela sorriu. Eu queria correr. Queria desviar o olhar, piscar, qualquer coisa. Mas não conseguia. A coisa no escuro ficou imóvel por um instante, como se estivesse me estudando. Então, o sorriso se alargou não de um jeito normal, mas de um jeito impossível. A pele em seu rosto se rasgou lentamente, abrindo uma boca que se estendia de um lado a outro da cabeça. E foi então que eu ouvi. Não com os ouvidos. Dentro da minha cabeça. Você olhou. Meu corpo ficou rígido. Meu estômago se revirou. O mundo pareceu distorcido por um segundo, como se tudo ao redor tivesse ficado errado. Lucas me puxou com força pelo braço. Para de olhar. Não olha. Eu senti meu pescoço travar enquanto tentava desviar o olhar. Foi como tentar mover um membro dormente, meu corpo não respondia. O som de algo rastejando cresceu ao nosso redor. Mas não vinha apenas da entrada do galpão. Vinha de todos os lados. Lucas me sacudiu. Entra no carro. Com um esforço sobre-humano, consegui quebrar o contato visual e correr com ele até o carro. Minhas pernas estavam bambas, como se algo estivesse drenando minha energia. Lucas entrou primeiro e bateu a porta. Eu mal tive tempo de fechar a minha antes de ver. A coisa não estava mais na porta do galpão. Estava bem perto, ao lado do carro. Eu vi o reflexo no vidro da janela. O sorriso ainda estava lá, mas algo havia mudado. Os dentes. Antes não havia dentes. Agora, havia. Muitos. Finos, afiados, como os de uma criatura que nunca deveria existir. Lucas girou a chave na ignição, mas o motor não pegou. Não, 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 não. Eu apertei os olhos, recusando-me a olhar de novo. Mas então, ouvi o vidro trincar. Um estalo seco. E uma respiração quente, bem perto da minha orelha. Algo sussurrou. Baixo. Quase carinhoso. Você viu. O tempo pareceu se dilatar. Meu coração batia tão rápido que doía. Lucas girava a chave desesperadamente, mas o motor só tossia, falhando. O vidro ao meu lado continuava trincando, pequenos estalos ecoando no silêncio da noite. Eu não queria olhar. Eu não podia olhar. Mas então, o vidro estourou. 1 milhão de cacos explodiram para dentro do carro, cortando minha pele e deixando pequenas linhas quentes de sangue em meus braços e rosto. O vento frio entrou com força, mas junto dele veio algo pior. Uma mão, branca, longa, com dedos finos e deformados, deslizou pelo banco, buscando por mim. As unhas eram afiadas, quase translúcidas, e raspavam no estofado com um som que fez meu cérebro gritar de pavor. Lucas soltou um grito e socou o painel. Vai, merda! O carro deu um tranco. O motor finalmente pegou, engasgando, e os faróis acenderam com um clarão. E então, por um instante, eu vi a coisa toda. Iluminada pelos faróis, a criatura era ainda pior do que eu imaginava. Magra, ossuda, seu corpo parecia distorcido, como se tivesse sido puxado e retorcido de formas erradas. O sorriso ainda estava lá, enorme, impossível. Mas agora, os olhos tinham aparecido. 2 buracos negros. Vazios, mas cheios de fome. Lucas engatou a marcha ré e pisou no acelerador. O carro arrancou com força, me jogando contra o painel. A coisa não correu atrás. Ela apenas ficou parada, nos vendo partir, com aquele sorriso impossível. Saímos do ferro velho como um raio, derrapando nas ruas vazias. Só quando já estávamos longe demais para ver qualquer coisa, Lucas falou, ainda com as mãos trêmulas no volante. A gente nunca mais volta lá. Eu queria concordar. Queria dizer que ele estava certo. Mas então percebi algo que fez o ar fugir dos meus pulmões. Minhas roupas estavam sujas de sangue. Mas não só do meu. Havia marcas de dedos vermelhos no meu braço. E eu podia sentir. Algo havia me tocado. E algo me dizia que ainda não tinha acabado. O silêncio no carro era sufocante.
Só o som do motor e nossa respiração entrecortada preenchiam o espaço. Lucas dirigia rápido demais, mas eu não disse nada. Queria estar o mais longe possível daquele ferro velho. Queria esquecer. Mas o problema era que eu não conseguia. A marca no meu braço queimava. Olhei de novo, esperando que fosse só um arranhão, um corte superficial dos estilhaços do vidro. Mas não era. As marcas de dedos eram profundas. Vermelhas, como se tivessem sido queimadas na pele. E o pior, elas pareciam estar se espalhando. Lucas, minha voz saiu baixa, instável. Ele olhou rápido para mim e, quando viu meu braço, quase perdeu o controle do carro. Que porra é essa? Eu não sei. Tá doendo? Tá, queimando. Lucas não disse mais nada. Apenas apertou o volante, seu maxilar travado. Ele não sabia o que fazer. E eu também não. Minutos depois, chegamos à minha casa. Lucas parou na frente e ficou me observando. Você quer que eu fique? A pergunta parecia errada. Como se ele estivesse perguntando algo muito maior. Como se ele também soubesse que aquilo ainda não tinha acabado. Mas eu precisava ficar sozinho. Não, eu tô bem. Eu menti. Desci do carro e fui direto para dentro de casa. Tranquei todas as portas, fechei todas as janelas. Mas quando fui para o banheiro, senti um arrepio percorrer minha espinha. O espelho. Não queria olhar, mas olhei. E meu reflexo. Meu reflexo sorriu. Mas eu não. Meu coração disparou, e dei um passo para trás, meus pulmões travando no peito. O sorriso no espelho era o mesmo que vi na criatura. Largo. Impossível. Então, meus olhos ou os olhos do meu reflexo escureceram. O vidro trincou. E uma voz sussurrou dentro da minha cabeça. Agora, você me pertence. Meus pés recuaram sozinhos, mas o reflexo continuou lá, imóvel, me encarando. Não era eu. Era minha imagem, minha forma, mas aquele sorriso, aqueles olhos vazios, aquilo não era eu. A rachadura no espelho se espalhou, o vidro estalando como gelo fino prestes a se partir. Meus ouvidos uniam, meu peito subia e descia em pânico. Mas eu não conseguia desviar o olhar. Então, o reflexo moveu os lábios. Mas sem som. Eu sabia o que ele estava dizendo. Deixe-me entrar. Minha visão escureceu por um segundo. Meu corpo ficou pesado, como se estivesse afundando em algo invisível. Um torpor tomou conta dos meus membros. Minha mente ficou enevoada. E, por um instante, eu quis ceder. Era como se algo dentro de mim estivesse concordando, permitindo. Como se aquela coisa já estivesse lá o tempo todo, esperando só uma brecha. Minhas mãos tremeram. Meus lábios começaram a se abrir. Bah! Um som alto me fez saltar para trás. O espelho explodiu, lançando cacos por todo o banheiro. Me protegi instintivamente, sentindo a dor dos cortes na pele, o vidro se espalhando pelo chão. Quando olhei de novo, só restavam fragmentos pendurados na moldura rachada. Meu reflexo agora estava despedaçado, distorcido, mas uma coisa me fez congelar. Mesmo com o espelho quebrado, eu ainda via aquele sorriso em alguns pedaços. Me virei e corri para fora do banheiro, o coração batendo frenético. Peguei o celular com as mãos tremendo e disquei para Lucas. Ele atendeu no primeiro toque. Você também viu, não viu? Sua voz veio urgente, sem rodeios. Minhas pernas quase cederam. Lucas, o que está acontecendo comigo? Do outro lado da linha, ele respirou fundo. Você não tá sozinho. Minha respiração estava rápida demais, meus pensamentos embaralhados. Como assim? Ele hesitou, então disse algo que fez minha pele gelar. Eu também tô vendo ele. E antes que eu pudesse responder, a ligação caiu. O silêncio no meu quarto foi esmagador. Mas então, eu ouvi algo atrás de mim. Uma respiração baixa, irregular, quente na minha nuca. E um sussurro, doce e terrível ao mesmo tempo. Você me viu. Agora, eu sempre estarei aqui. Eu me virei num solavanco, os olhos arregalados. Nada. Mas eu sabia que não estava sozinho. O quarto parecia mais escuro do que antes. As sombras nas paredes estavam erradas, como se algo estivesse se movendo dentro delas. O ar estava pesado, carregado com uma presença invisível que fazia minha pele formigar. O celular ainda estava na minha mão, a tela apagada. Tentei ligar para Lucas de novo. Sem sinal. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no silêncio da casa. Então, algo se mexeu. Do outro lado do quarto,
no espelho do armário. Eu não tinha percebido que ele estava lá, mas agora, sabia que ele sim. Minha respiração ficou presa na garganta quando meus olhos encontraram a superfície do vidro. Eu estava lá, mas não era eu. O reflexo ficou parado, me encarando. Meu rosto, mas diferente. A pele um tom mais pálido. Os olhos um pouco mais fundos. E os lábios. O sorriso ainda estava lá. Um arrepio me percorreu inteiro. O reflexo inclinou a cabeça, como se estivesse me estudando. Então, sem mover os lábios, sem fazer som algum, ele falou dentro da minha mente. Agora é tarde. Meu corpo ficou pesado. Meus membros ficaram dormentes. Uma sensação de fraqueza tomou conta de mim, como se algo estivesse sugando minha energia. O reflexo levantou uma mão. Minha mão. Então, devagar, ele apontou para mim. Minha visão escureceu. A última coisa que eu vi foi uma risada baixa, arranhada, vindo de dentro da minha própria cabeça. Acordei horas depois. O sol já estava nascendo, a luz entrando pelas frestas da janela. Meu corpo estava encharcado de suor, minha mente confusa. Tudo parecia normal, mas algo estava errado. Me levantei devagar e fui até o banheiro. O espelho ainda estava estilhaçado. Olhei para meu reflexo, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passará de um pesadelo. Mas então, vi por um segundo. Um detalhe mínimo. Meu reflexo piscou. Mas eu não pisquei. O ar fugiu dos meus pulmões. E então, ele sorriu.